Olá, eu sou a Luciana Greter e eu tô aqui para falar sobre como é ilustrar para a infância. Sônia Travassos me convidou, ela faz encontros com vários grupos, para falar sobre o tema da literatura, infância, sentido, significado. E a gente fez um trabalho junto faz pouco tempo, e esse trabalho chama-se Lá em Cima daquele Morro, um livro que foi editado pela editora Bambolê, onde o texto é da Sônia e as ilustrações são minhas. Então eu vou contar um pouco sobre esse trabalho, trazendo algumas referências do que é então ilustrar para a infância para mim nesse momento. Acho que a ilustração ela vai acontecendo na vida da gente. Ela vai sendo transformada à medida que nós também vamos sendo transformados. Ela vai imprimindo um jeito de ser que a gente aprende a ser. E quando eu comecei a ilustrar, eu estava cuidando da minha primeira filha recém-nascida. E isso aconteceu lá pelos anos de 1999, 2000, 2001 e daí para diante. E quando ela era bem pequena, tinha um projeto na escola chamado Troca-Troca. E que ela trazia para casa livros da biblioteca e ela levava para a escola livros de casa. E assim, esses interesses iam sendo apresentados para gente, porque ela trazia os interesses dela para casa, e o que a família gostava de ler também era apresentado à comunidade escolar dela. E ela começou a trazer para casa os livros da Silvia Ortoff. E a nossa casa virava uma festa. Ela trazia livros como Puxa, Hora Fada, Hora Bruxa. Ela trazia os livros, o manual da Fada Fofa, né? E a gente ria, e a gente gargalhava, e a gente virava e revirava o livro para encontrar aquilo tudo que estava ali. Parecia que o livro lia a gente porque a gente se fartava. E quando ela chegava em casa do troca-troca, eu perguntava: trouxe esse Bertolf? Então, essa autora fez muito a nossa cabeça, muito a nossa... Eu digo que ler Silvertoff com as minhas filhas me ajudou a criar as minhas filhas. E essa criação, essa relação com o criar e com a ação, com esse estágio de criatividade, de liberdade e de graça, isso tudo está no repertório da Silvertoff, tanto no texto quanto nas imagens, que muitas vezes ela mesma rabiscava. Né? Muitas vezes o livro dela é Silvertoff, textos e rabiscos. Né? E aí eu fazia com que a gente interagisse ali com aquela leitura, porque, como eu disse, a gente se embolava muitas vezes na cama rindo e achando graça da princesa, que não queria ser tão magra, nem tão loura, e afrouxava o vestido e desfazia as tranças. E isso foi muito, muito significativo pra gente. Então, o que eu percebi dessa relação é a relação com a graça, com o espontâneo, com o que vira a gente, né, de ponta cabeça. A história que está seguindo num prumo e de repente ela é outra coisa. Então, eu passei a ter esse ideal de ter a irreverência, a graça, a espontaneidade, a brincadeira, como formas de estar no livro, né? E como ilustradora, e eu fiz um trabalho junto com Sônia, no livro Lá em Cima daquele Morro, que o texto me proporcionava apresentar essa tal irreverência. Porque Sônia dizia assim: lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada, também passa um cabritinho chupando pirulito, né? E passa um bezerro empurrando um carrinho, e passa um saci segurando um ninho, e passa um boi voador com a vaca furta-cor. E eu achei aquilo muito lindo, achei aquilo muito gracioso, achei aquilo muito alto astral. Então eu fiz uma sequência de ilustrações que, por sorte,
elas foram acontecendo da seguinte maneira. Eu fui pegando papéis de aquarela e fui representando esses personagens que se espelham em animais da natureza, na siriema, no pássaro, no coelho, que também poderiam existir nessa história, assim como a lua e o sol, para além daqueles personagens principais que eu estava mencionando agora, como tal cabrito que chupa pirulito, o beija-flor que se veste de doutor, o bezerro que empurra carrinho, o cachorro de cartola, a mula sem cabeça, a vaca furta-cor, o saci segurando o ninho no alto de um estandarte que ele brinca. Então esses personagens foram ganhando companhia desses outros brincantes. E aí eu fui criando esses personagens achando até que depois viriam outras partes da ilustração. Mas no fundo, eles ganharam tanta importância que eles mesmos viraram companheiros daqueles personagens principais e passaram a fazer parte desse livro personagens narrados no texto pela Sônia e personagens da nossa própria cultura, como o Jaraguá, em que esse se espelha, a burrinha e os caboclos de lança, né, dos boi-bumbá. Quando Sônia percebeu que eu estava viajando muito naquela história e que eu estava inventando também alguns personagens, ela fez uma coisa que foi muito interessante. Quando ela viu que eu estava representando não só os personagens que ela contou no texto, mas que eu estava trazendo outros personagens também, ela fez uma sugestão que foi assim: agora que os personagens vão rimando, porque é uma história em parlenda, ela foi trazendo no texto dela final, como uma sugestão de brincadeira, e a borboleta rima com o quê? E o seu nome rima com o quê? E o arvoredo, né? E o riacho, e ela foi trazendo elementos da natureza, elementos da fauna e da flora. E os bois, então, que vão brincar lá no alto do morro, todos juntos, foram muito inspirados nas nossas brincadeiras do boi-bumbá. Então, para representar essa história, eu fiz isso. Eu fui, além do que estava escrito no texto, eu também trouxe outros personagens que também tinham suas irreverências, suas formas de ser no mundo. E eles alinhados, subindo para o morro e fazendo a brincadeira lá, um atrás do outro. O que será que tem lá? Tanto que no fim da história, o narrador diz: é para lá que eu vou também. E aí a última cena, quem tiver o livro, será que a festa do encontro faz com que a leitura seja ainda mais alegria e seja ainda mais cativante? Então essa história, esse exemplo desse livro que eu ilustrei, da Sônia Travassos, é um pouco do que eu gostaria de trocar para vocês. Ele tem uma leveza, ele tem uma irreverência, ele procura trazer elementos que não estão no texto, porque esses elementos fazem com que as crianças, os leitores, as famílias que leem junto com as crianças, possam entrar em diferentes viagens para além do que está no texto. E eu acredito muito nessa possibilidade da ilustração, ela contar também uma história, ela se aliar ao texto para ir além daquilo que está no texto e contar também uma história através da imagem. São amigas, né? As ilustrações, elas formam uma rede ali junto com o texto para fazer com que a criança viva uma experiência. E aí é que está o grande lance. Para a criança, a experiência de vida, a brincadeira, o banho de chuva, o banho de mar, o pé na terra, o bambolê, o pular corda, o ouvir uma história. Eu ouvi dizer, será que é? Confirmo que sim. Isso tudo faz com que ela queira viver a vida nesse
nesse lugar, né, do desejo, do quero mais. E aí é o meu ideal na ilustração, fazer com que as crianças, ao lerem uma história, desejem viver essa história, desejem brincar na floresta, desejem subir um morro e ver do alto uma paisagem, dançar para um boi, cantar para um boi, fazer uma brincadeira de boi-bumbá acontecer. Então, para mim, ilustrar para a infância é respeitar essa possibilidade de fazer com que esses leitores mirins e essas famílias vivam experiências, se alegrem e se conectem. A infância que está naquele adulto se conectar com a infância que está ali do lado dele, naquele momento, né? Então, eu agradeço a escuta de vocês e qualquer hora a gente pode fazer um encontro para conversar mais sobre isso. E, como eu digo lá sempre quando me perguntam, eu, como sou professora em escolas, na PUC, né, na universidade, eu estou sempre ensinando, estou sempre aprendendo. Um abraço em todos e muito obrigada.